E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Rez. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a implementação de IA, tá? Então fica aí que vai ser legal. Bom, o joguinho que a gente vai implementar vai ser esse Number Puzzle, tá? Que eu tô achando como Number Slide Puzzle, né? Eu não sei se é esse o nome mesmo, mas enfim. É aquele joguinho que você tem um espaço, tá? O tabuleiro ele começa embaralhado, né? Como por exemplo esse aqui. E aí o seu objetivo é colocar os números em ordem. Então aqui 2 viria para cá, para ficar um 2 3 4. O 6 iria para cá e o 5 para cá, que ficaria 5 6. O 7 teria que ficar aqui, 8, enfim. Você entendeu? De uma forma ordenada aqui nas linhas, tá? E o espaço tem que ficar aqui no final. Bom, eu implementei isso de uma forma que eu obtivesse a seguinte configuração, tá? Os números, né? E um X aqui, que vai representar o meu espaço vazio. Eu não coloquei um espaço vazio mesmo, coloquei o X, até mesmo para facilitar aqui o nosso processo de, de entendimento, né? Então, bom, a ideia que a gente vai aplicar para fazer uma IA que resolva esse problema é o quê? É aplicar busca em largura, tá? Que é uma implementação, digamos que de força bruta, né? Posso considerar como força bruta. Por quê? Porque perceba que eu não vou dar nenhuma heurística envolvendo o problema. Então não tenho nenhuma estimativa sobre qual caminho ele deva seguir. Então eu vou seguir todos os caminhos possíveis até encontrar uma solução viável, tá? Problemas que eu encontrei aqui quando eu comecei a implementar. Bom, primeiro, eu não tinha pesquisado muito, então eu fiz a primeira implementação, eu fiz o tabuleiro ele ser gerado de forma aleatória. Isso se demonstrou ser um problema. Por quê? Porque é, eu descobri posteriormente que nem todas as configurações iniciais desse tabuleiro vão permitir chegar na configuração objetivo, né, que eu vou até colocar ela aqui, né, que é nada mais é do que os números ordenados da forma correta, tá? Então, nem todo tabuleiro permite eu chegar nessa configuração aqui. Então, qual foi a forma que eu modifiquei a implementação para que eu sempre garantisse que existisse uma solução? Eu gerei esse tabuleiro aqui e eu fiz movimentos aleatórios aqui, né? Vários movimentos aleatórios para poder chegar em estados bagunçados, né? Que permitissem uma solução viável, né? E aí, basicamente, a busca em largura eu já fiz o vídeo explicando, mas o que que acontece? A gente vai ter na implementação uma fila, tá? Uma fila. E aí nessa fila, que eu vou colocar aqui, nessa fila, vou deixar aqui, Q de Kiwi, né? Ou melhor, vamos botar em português mesmo. Fila. Na minha fila, eu vou pegar esse estado inicial, tá? E analisarei ele. Depois que eu analiso o estado inicial, eu verifico ele é o estado objetivo? Não é o estado objetivo. Já que ele não é o estado objetivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou expandir todos os filhos dele, adicionando aqui na fila. Então, eu teria tipo um B, um C e um D, aqui, que são esses três aqui de baixo. E, né, como eu desenfileirei ele, ele saiu dessa fila. Só que, perceba que existe um problema, porque a partir daqui, ó, eu posso acabar voltando para esse mesmo estado. Se esse meu X aqui, que ele foi para baixo aqui, né, para o 4 e para cima. Então, se eles trocarem de lugar de novo, o 4 e o X, eu volto para esse mesmo estado. Então, eu adicionei uma validação, que eu chamei lá um array chamado closed. São os estados que eu já analisei, tá? Então, agora, quando eu expandir os filhos, para eu adicionar na fila, eu primeiro verifico se ele... Bom, primeiro, se ele já está na fila, eu não vou adicionar. E se ele está dentro desses closed, tá? E isso aqui é questionável, tá? Por que que é questionável? Porque pode ser que eu tenho que fazer uma análise se o tempo que eu gasto para fazer essas comparações está valendo a pena. Na minha cabeça sempre vai valer a pena porque eu preciso parar em algum momento de fazer análises, né? E existe uma quantidade finita de estados possíveis. Então,
eu limitar isso vai sempre me permitir parar em algum momento. Senão, eu analisaria estados de forma infinita, porque eu sempre consigo fazer movimentos. A não ser que o movimento me leve a um estado que eu já analisei, né? Então, todos os estados aqui, filhos, eu já tenho analisado, então eu não vou mais analisar nada desse ramo aqui e vou partir só mesmo para os próximos, né? Isso aí é muito interessante, tá? Bom, então basicamente é essa aqui o nosso funcionamento, tá? E eu vou mostrar aqui o código, tá? Eu vou fechar aqui para não para evitar problemas. Vamos abrir aqui o terminal. Faz tempo que eu não uso o Windows, então ainda estou me acostumando aqui. Vamos lá. A gente vai entrar aqui na pastinha do projeto, tá? E vamos lá. Bom, o projeto eu tô deixando aqui no GitHub, tá? E eu vou deixar o link nos comentários. Então você consegue rodar o joguinho aí também, se você quiser ver ou até mesmo melhorar o código, tá? Porque tem muita coisa aqui para ser otimizada. Tá? Então, bom, explicando aqui por cima, o código ele se inicia na main, tá? Nessa main aqui. Ela basicamente ela vai chamar aqui as funções, né? Ela define o tamanho do tabuleiro. Então aqui o meu código ele é totalmente adaptável, ou seja, eu consigo modificar o tamanho do meu jogo. Né? O tabuleiro 3x3, 4x4, 5x5 é isso aqui, né? É a largura, por exemplo, tá? O jogo é sempre quadrado, tá? Então, o que que acontece aqui? Primeiro eu inicio o game, passando esse size aqui, que é o tamanho, tá? E depois eu rodo o game, né? E aí eu também tenho uma função de úteis, tá? E aí para facilitar a aplicação, para você não precisar ficar instalando um monte de coisa, eu fiz aqui um Dockerfile e um Docker Compose. Então você consegue rodar o jogo sem necessariamente ter nada instalado na sua máquina. Só vai precisar mesmo do Docker, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é o game, né? O game ele é muito simples. Eu não fiz interface gráfica, então aliás, tem interface gráfica, mas não é uma interface muito complexa. Não estou utilizando Tkinter nem nada disso. Eu estou utilizando aqui o console mesmo, tá? Então vai ser um joguinho de console, tá? E basicamente o que é que ele vai fazer, né? Quando eu dou run aqui, ele inicializa aqui duas variáveis, né? Uma para verificar em qual tipo de opções que eu coloquei, e outra para o tipo de jogo. Por quê? Porque eu coloquei uma função tanto para você conseguir jogar o jogo, você mesmo, ou para IA jogar o jogo por você, e ela não vai jogar o jogo por você até então, tá? Ela vai só te mostrar a sequência de movimentos para que você saia de um estado para o outro, tá? Para você conseguir chegar no estado objetivo, para você zerar o jogo, tá? Então, basicamente é isso. E aí, quando você roda, quando você está aqui com a opção 2 ativada, ele vai chamar essa IA. E aí, ele vai chamar essa BFS aqui, ó. Você coloca a IA para jogar, ele cria o nó inicial, e o nó inicial eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Mas é importante. E essa BFS que é a busca em largura em si, tá? Então vamos lá. O que é esse Node aqui? Bom, o Node, ele é basicamente a forma como eu abstrair aqueles nós lá. Então como que funciona? Eu tenho aqui, o que é que o nó ele teria? Lá naquele desenho que eu coloquei, eu só tinha um estado, um state, né? Só que perceba que eu preciso de outras informações para poder finalizar o jogo. Por exemplo, quando eu falo que a IA ela tem que descobrir a rota, né? Eu preciso de uma forma de achar essa rota e não só encontrar o estado final. Porque, convenhamos, o estado final é o estado objetivo, isso eu já sei. Eu não quero isso. O que que eu quero? Eu quero o caminho a ser traçado para eu sair do estado inicial e chegar no estado objetivo. E é exatamente isso que é feito aqui. Ó, eu tenho o estado, que é o estado do nó, tá? Eu tenho o origin, que basicamente ele vai servir para eu armazenar o nó pai dele, tá? Eu tenho o label. Esse label aqui vai ser
o caminho que me trouxe até aqui. Então, por exemplo, se eu estava no nó pai e eu tive que ir para a direita, esse nó aqui vai receber, esse label aqui é a opção correspondente à direita, tá? Se eu tive que ir para baixo, é a opção correspondente aí para baixo. E o size é o mesmo size lá do início, que eu não encontrei uma forma melhor de fazer isso aqui, né? Então ela acabou ficando assim mesmo, tá? É, bom, é isso, né? Generate children aqui. Ah, beleza. E aí lembra que toda vez que eu crio um nó, se eu já criar os filhos dele, vai ficar um negócio na minha cabeça. É porque, por exemplo, se eu já criasse os filhos dele aqui eu estou instanciando outro nó. Então, automaticamente eu criaria os filhos dos filhos. E isso se tornaria uma bola de neve. Então, a minha ideia é criar os filhos somente quando eu quiser, quando eu precisar. Ou seja, quando eu desenfileirar lá, aí eu crio os filhos dele. E não na hora que eu crio o nó, já crio os filhos. Não. Primeiro eu crio o nó. E, se necessário, eu crio os filhos desse nó. Entendeu? E aqui eu tenho algumas funções, como por exemplo, esse allowed aqui, ele vai ser uma tupla, tá? Que retorna desse utils aqui. Esse utils é outra classe muito importante, né? Que ela vai fazer várias coisas, como por exemplo, ela limpa o terminal para nós, ela printa o estado. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma interface gráfica, eu só modificaria essa função aqui de print state, né? Porque aí vai printar o estado da forma como a gente preferir, né? Nesse caso, eu printei aqui pelo console, tá? Mas poderia ser qualquer outra forma. A forma como eu imprimo não faz muita diferença. O que faz diferença é como eu estou manipulando os dados, né? Isso aqui, ele está se repetindo em todo o código. Então, se eu modifico em um lugar, eu vou ter que modificar no código todo. Agora, a impressão desse estado, não, né? Interessante isso. Eu tenho essa função aqui, action, que basicamente vai fazer uma ação, dependendo da opção. Que é exatamente aquele label lá que a gente falou, né? Que é a opção, por exemplo, aqui, ó. Se a opção for um, eu vou estar indo para a direita. Se for 2, eu vou estar indo para cima. Se for 3, eu vou estar indo para baixo. E se for 4, eu vou estar indo para a esquerda, tá? Quem que vai estar indo, né? Essa é a questão. O X, tá? O espaço vazio. Porque eu posso pensar na implementação desse algoritmo como, por exemplo, uma mudança que, por exemplo, tem um 5 que pode ir para a esquerda e um 4 que pode ir para baixo. Mas eu também posso pensar no espaço. O espaço vai para cima, o espaço vai para a direita, o espaço vai para a esquerda. É uma forma invertida de você pensar na solução do problema, tá? E basicamente essa action, ela vai receber o tamanho do estado, né? Ela vai receber a opção que você quer fazer e ela recebe o estado atual, tá? E aí, com esse estado atual, ela vai criar esse new state aqui, que vai ser uma cópia, tá? Desse state passado aqui. E ela vai verificar as allowed actions, ou seja, quais são os movimentos permitidos, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu estou no canto superior, eu não posso ir para cima, né? E se eu tiver no lado direito, eu não consigo ir para a direita. Se eu estiver na esquerda, eu não consigo ir para a esquerda. Então, precisa ser feita toda uma análise aqui em cima, em cima dessas ações permitidas, tá? E isso vai funcionar também para a gente gerar os filhos dos nós, porque um nó tem a quantidade de filhos iguais às quantidades de ações permitidas a partir daquele estado. Se eu tenho um estado que eu tenho mais outras cinco, aliás, eu tenho mais outras duas posições, dois movimentos, eu só tenho dois filhos. Se eu tenho um estado um nó, que eu tenho um estado que eu me permita mais três movimentos, tipos de movimentos, né? Cima, baixo, esquerda, por exemplo, aí eu vou ter mais três filhos, tá? Então é por isso que isso aqui é importante, né? Então tem outras funções aqui, ó, como que a allowed actions, a action que faz a própria ação. A gente tem também aqui uma função que get empty position, que vai pegar a posição do X, né, do espaço vazio. Que a gente também tem, por exemplo, esse get go, que vai, tipo, retornar o estado objetivo. Então, por exemplo, uma vez que eu tenho o tamanho do estado, eu consigo gerar o estado objetivo, né? E tem essa função de segregate aqui, que basicamente ela vai separar, porque a forma que eu abstrair esse tabuleiro poderia ser um grafo, por exemplo, poderia ser um array,
mas eu preferi fazer uma lista de lista, uma matriz, tá? Que ela vai fazer, e ela é int ou none, porque os números são inteiros, e none é o espaço vazio, tá? Então, basicamente é isso. Essa é a úteis, tá? E aí vamos lá para o que realmente importa, que é a busca em largura, né? A nossa busca em largura, ela vai ser implementada da seguinte maneira. Primeiro, a gente, na nosso construtor aqui, a gente vai criar, passar um node inicial, tá? O estado inicial. Nesse node, a gente já vai colocar ele dentro da fila. E o estado inicial, a gente vai armazenar ele aqui, tá? Para a gente não acabar não perdendo esse estado inicial. Depois, a gente vai dar self.closed, é a fila também dos fechados, vai ficar aqui. E o self.limit, por quê? Porque eu fiquei com medo de eu fazer um loop infinito. Então, a gente vai ter um limite. E o limite é a quantidade de posições diferentes, né? Que a gente consegue ter, estados diferentes, né? Que vai ser é a quantidade de posições do tabuleiro, é a fatorial, né? Dessa quantidade de posições, tá? E o self-goal, que é aquele estado objetivo que a gente já mostrou lá no úteis, né? E bom, a segunda função, bom, vou falar logo a outra aqui, que é o print solution. O print solution, ele recebe o nó, e a partir desse nó, ele vai gerar essa solução, tá? Que vai ser a sequência de movimentos que eu preciso para poder chegar partir do estado inicial e chegar no estado objetivo. E aí, eu basicamente eu vou voltando, ó. Enquanto node.origin solution.append node label. Então, enquanto a origem ela não for known, então não cheguei no nó raiz, eu vou ter aqui, eu vou adicionar o label aqui no print solution. Dessa forma, eu vou ter a sequência de movimentos necessários para poder encontrar, sabe, a solução. Perfeito. E agora eu tenho o find solution, que basicamente é a implementação de fato da busca em largura, tá? Que basicamente ele vai também é um loop, né? While ele vai falar enquanto a gente tiver nó para analisar, então enquanto a fila não estiver vazia, e not node, ou seja, esse node aqui ele for known, e times for menor do que self.limit. Então eu tenho essa variável chamada times, que é a quantidade de iterações que a gente tem. Então se a gente atingir o limite, eu vou parar a execução e analisar o que é que eu errei. Se o node ele é diferente de none, por quê? Porque esse node vai receber o valor do node final, tá? Então perceba aqui, ó, que quando eu verifico que o self.nodes na posição zero, ou seja, a posição zero da fila, o estado da posição zero da fila é igual ao estado objetivo, então esse node recebe o self node zero. Então, esse node ele vai ter um valor, e aí aqui não tem mais nada, porque é else, né? Então, se entrou nesse laço aqui, acabou. Quando ele volta, ele dá um falso aqui e ele sai do loop e chega aqui em utils.cls, que vai meio que apagar, tá? O prompt de comando lá e vai printar essas informações aqui, né? Sobre o time, sobre a, quantos nós ainda restaram na fila e tal. São informações que eu achei interessante printar. E vai chamar aquele print solution lá que a gente já falou. Tá? Agora, caso ele não seja o estado objetivo, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai, para cada filho em self nodes, tá? Zero, tá? Então, para cada filho presente aqui nos filhos, tá? Generate nodes, que vai retornar os filhos do nó zero, tá? Ou seja, quando eu verifico que ele não é o estado objetivo, então eu vou gerar os filhos dele. E para cada um dos filhos dele, eu vou verificar se esse estado ele não está presente em closed e se ele também não é um dos que estão na fila, tá? Se for algum dos que está na fila, a gente não vai adicionar ele nos nodes, pra gente não vai adicionar na fila. A gente só adiciona na fila os que ainda não foram analisados e os que não estão presentes na fila, tá? Além disso, o self.closed append o nó zero e a gente dá esse del self node zero para poder deletar ele, tá? Então a nossa fila ela vai funcionar dessa seguinte maneira. E aí agora ele volta para cá e aí ele vai verificar agora o primeiro da fila, né?
Então, como eu tirei aquele primeiro da fila, agora a primeira posição da fila é ocupada por outro nó. E aí vai ficar aqui de forma. Isso aqui poderia ser implementado também de forma recursiva. No entanto, eu eu implementei e sempre estourou a RIP, sempre estourou a fila de execuções. Então eu preferi, aliás, a pilha de execuções, né? Então eu preferi simplesmente essa opção aqui que não é a opção recursiva. Então a gente não vai estar empilhando aqui as camadas de execuções, tá? Beleza. Então vamos lá agora, né? Vamos ver o negócio funcionando. Já falei demais, né? Bom, vamos lá para o terminal, tá? E aqui no terminal, ó, a gente vai ter que rodar Docker Compose up. A gente vai subir aí o nosso Dockerzinho. E com a opção "-d", justamente para ele não considerar o... ele não ficar travando aqui o meu terminal, tá? Obviamente aqui meu computador ele está travando bastante. No, no Linux que eu implementei a primeira versão aqui no Linux, ela é bem mais rápida, tá? Bem mais rápida mesmo. Mas vamos ver aqui o que é que dá. Qualquer coisa eu gravo depois e implemento aí. Ah, claro. Bom, daí você precisa abrir o Docker Desktop primeiro, né? Antes de começar a tentar fazer qualquer coisa no Docker. Eu vou pausar aqui. Quando eu tiver subido, eu vou voltar. Pois é, pessoal, voltei aqui e agora eu tô derrubando, né? O negócio subir e tô derrubando. Por quê? Porque eu parei pra pensar bem e tem um detalhezinho aqui que eu acho que eu não passei, que foi lá no game, no código do game, né? Que eu preciso alterar aqui, por quê? Nossa, quando começa a gravação, demora pra caramba as coisas, velho. Acho que vou ter que voltar pro Linux. É, você coloca aqui, por exemplo, tem um problema no código? Não é um problema. É que no Windows demora demais as coisas. Então, é... aliás, eu acho que é por causa da gravação, acho que é por causa do OBS, mas enfim, demora demais. Então eu vou simplificar um pouquinho. E aí, se você tiver interesse, você roda na tua máquina. E da versão que vai estar lá no GitHub, tá? Que aí vai ser muito mais legal, tá? O que você vai ver. Isso até o Visual Studio demora, velho. Que foda. Ah. De forma. Vai ser bom pra você. Aqui, ó. No game, aqui no código do game, né? A gente tem um problema. Não é um problema, né? É um problema quando você tá com esse tipo de trava aqui, né? O código tá travando e tal. Que é o seguinte, quando eu tô gerando aqui o mapa aleatoriamente, lembra que eu falei que eu preciso gerar o mapa original, que é o que tá acontecendo aqui, o objetivo, né? Depois, eu tenho que basicamente dar movimentos aleatórios. Eu estou fazendo aqui de uma forma que eu vou gerar aqui ali, no máximo, né, uns 60 mil movimentos aleatórios, tá? E isso aqui é o que meio que vai matar um pouquinho nossa performance, tá? Então eu vou colocar início aqui para ele me gerar aqui 10 movimentos aleatórios só, tá? Vai ficar mais simples, né? E aí agora sim, eu vou voltar lá e eu vou subir aqui o,
o nosso Dockerzinho. Docker compose up Wednesday. Tá difícil. Tá, eu vou pausar de novo a gravação. Eu acho que vai ser mais rápido se eu ficar fazendo isso. Legal, vamos lá agora. Ai, coisa chata, velho. Ficar trocando toda hora, mas vamos. Bom, então beleza. Aqui, ó. Tem a opção, por exemplo, aqui de você ver aí a jogando. Eu coloquei lá os 20 movimentos, né? Então, aqui, ó, se eu posso criar um estado novo. Se eu apertar 2 aqui, ó, ele vai gerar um estado novo. Gerou, tá? Aí, se eu apertar 2 de novo, mesma coisa, né? Vai ficar gerando estados novos aí, tá? Beleza. A partir do momento que a gente tem. Vixe, esse estado aqui é o estado original, né? Mas beleza, esse estado aqui. Daí, se eu apertar um, ele começa. Foi rápido até, né? Eu reclamando aqui que o Windows estava demorado, o Windows foi rápido, né? Mas beleza. Perceba aqui que ele fala. Se eu seguir esses caminhos, essas caminhos aqui, ó, ele vai encontrar o estado objetivo. Então, por exemplo, aqui o 3 vai para baixo. Então, aqui, ó, 3 para baixo, a primeira fila já tá ok, né? Um, 2, 3. Depois, ele fala que é para ir para direita. Então, o 4 já vem para a posição certa. Em seguida, vai para baixo de novo. Então, o 5 vem para cá. E o 8 vem para cá e fica realmente certo, né? Um, 2, 3. Esse 4 veio para cá. Esse 5 veio para cá. 4, 5, 6, 7. E esse 8 vem para cá. Então, a IA solucionando aí o problema, tá? Então, tipo, tem como a gente fazer, existe, porque a gente poderia, pode melhorar esse código aqui de diversas formas, né? A gente pode, por exemplo, melhorar o game, botar opções de voltar para você não ter que ficar cancelando a operação toda vez para poder voltar e ver uma coisa diferente, né? Pode fazer a IA jogar o jogo de fato e não só imprimir a solução na tela, botar ela para jogar mesmo. Então tem muita melhoria aqui que pode ser feita, mas eu só queria mesmo ver se eu conseguia implementar ela funcionando. E eu consegui, tá? É claro que a versão mais legal que eu acho é quando a gente tem muitos movimentos, tá? Que aí a gente vai ver o código realmente demorando um pouquinho para conseguir é, chegar numa solução, tá? Demora bastante até, tá? E aí só para mostrar aqui a outra versão aqui do game, né? Que é quando a gente